hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Feliz sábado, crianças! Feliz sábado, igreja! Tudo bem com todos? Hoje eu vou contar uma história de uma pessoa que era vaidosa e também um pouco arrogante. O nome dele era Amã. Amã era secretário do rei Assuero. O rei Assuero, naqueles tempos, gostava de fazer muitos banquetes. E ele também tinha uma esposa, a rainha Vasti. E um dia que ele fez um banquete para os príncipes daquelas regiões, para aquelas pessoas importantes, ele chamou a rainha Vasti. Só que a rainha Vasti não quis ir para a presença do rei. Ela também era muito vaidosa e uma pessoa também bem arrogante. E o rei ficou com aquela afronta da rainha, acabou fazendo com que os seus secretários e as pessoas das províncias soubessem que ele estava à procura de uma nova rainha. Foi então que o Mardoqueu, que ele era judeu, ele pegou e ouviu tudo aquilo que o rei havia falado e foi direto contar para sua prima Esther. Ah, Esther, você precisa se candidatar. Você tem que fazer parte, tem que ser a nova rainha do rei. Porque assim você poderá ajudar nosso povo. O povo de Mardoqueu e da Esther eram judeus. E os judeus, eles eram vindos de outros lugares. E o povo de Israel, naquele tempo, alguns eram até escravos. E como eles vieram de outros lugares, o povo de Deus, tendo a Esther como rainha, iria ajudar muito. Aí foi então que a Esther se candidatou também, uma daquelas moças, belas moças das cidades. E a Esther, para poder ela ser a rainha, ela se preparou durante 1 ano. Só que ela era diferente daquelas moças. Ela não era tão vaidosa como aquelas moças eram. O Mardoqueu, ele ficava sempre perto ali onde o rei ficava. E sempre que o rei passava, ele sempre via o rei. Só que o Amã, que era bem vaidoso, ele gostava que todas as pessoas, conforme passava perto dele, se curvassem perante ele. E o Mardoqueu não gostava, não fazia isso, porque ele achava que a única pessoa que deveria se curvar seria Deus, o Deus verdadeiro que ele acreditava. E o Amã, ele ficou muito irado quando ele passou e o Mardoqueu não se inclinou perante ele. Aí ele ficou pensando o que ele poderia fazer para poder prejudicar o Mardoqueu. E conversando na casa dele, a mulher dele sugeriu: faça uma forca bem grande e faz um decreto e faz o rei assinar que aquela pessoa que não se inclinar a curvar perante você será enforcada. E foi isso que o Amã fez. Chegou o belo dia em que o rei iria conhecer a sua futura rainha. Quando o rei viu aquelas moças, ele se encantou por uma que tinha uma beleza muito natural. Ele se encantou pela Esther. E vendo a Esther, escolhendo a Esther, ele a fez rainha. Ele colocou a coroa na Esther. E o primo da Esther, o Mardoqueu,
havia falado para ela: olha, quando você se tornar rainha, não fale que você é do povo judeu, porque se você falar que é judia, eles podem fazer algum mal para você. E ela foi guardando, não falou que era judia. E o Amã falou para o rei que deveria matar todo o povo judeu, que aquele povo não era bom. E o Mardoqueu, quando ficou sabendo disso, quando ele ouviu aquele decreto, foi correndo falar com a rainha Esther. Ele falou: Esther, você precisa fazer alguma coisa para poder ajudar o nosso povo. E a rainha Esther falou: bom, eu vou tentar falar com o rei, porque naquela época só poderia ir pela presença do rei as pessoas que o rei abaixasse o cetro e pudesse ficar na presença dele. Aí a rainha Esther falou assim: bom, faz assim, Mardoqueu, fala para o nosso povo jejuar e orar durante 3 dias. E assim eu vou na presença do rei e vamos ver o que acontece. Durante 3 dias, a rainha Esther, suas servas e todo o seu povo jejuou e orou para Deus, para que quando ela fosse falar com o rei, ele baixasse o cetro e ela pudesse falar com ele. A rainha Esther estava no palácio. Quando o rei a viu, ele pegou o cetro e baixou, e aí ela foi conversar com ele. Rei, eu preciso oferecer eu quero conversar contigo, quero fazer uma petição. O rei falou: pode falar, rainha, que tudo que você quiser eu irei fazer para você. Só que ela falou assim: bom, eu quero fazer um banquete. E eu quero que o rei venha junto com Amã. E o Amã estava ali pertinho, e ele mais que depressa aceitou aquele convite da rainha. Na primeira noite que eles tiveram, no primeiro dia que eles tiveram o banquete, a rainha não contou para o rei o que ela queria, não falou o que ela queria. E o Amã ali, falando dos príncipes, se vangloriando na sua vaidade e na sua arrogância, a rainha ficou só observando. E a rainha, conversando naquela noite com o rei e com o Amã, ela não falou que era judia, nem falou do seu povo. Ela ficou só observando. Na noite seguinte, que os 3 estavam no banquete, a rainha falou para o rei que ela era judia e que o que ela queria pedir era que o rei não matasse ela nem o povo dela. E o rei, quando ficou sabendo do decreto que o Amã havia feito, o rei mais que depressa pediu para poder enforcar o Amã. E ele revogou aquela lei, e o Mardoqueu, ele pôde livremente, junto com o povo de Israel, se defender de quem fosse fazer mal para eles. A rainha Esther, ela era uma pessoa muito gentil, e o Amã era uma pessoa muito arrogante. Não devemos ser arrogantes, nem muito vaidosos, porque Deus não se agrada disso. Espero que vocês tenham gostado dessa história e que vocês não sejam igual a Amã, sejam igual ao Mardoqueu. Seja temente a Deus. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção.